Olá, meus amados, graça e paz. Eu sou o pastor Adriano Menezes e outra vez passando aqui para compartilhar uma palavra com você. Você que nos acompanha no nosso canal deve saber que há 30 dias atrás Deus ministrou uma palavra ao meu coração sobre o juízo de Deus para o mundo. Sim, nessa proposta falávamos sobre o coronavírus como um juízo de Deus. E se você acha absurdo, ouça o que diz Ezequiel 14, lá no versículo 21, ele apresenta dizendo que há 4 maneiras de Deus exercer juízo. Através das guerras, através das catástrofes na natureza, através da fome e, escute a quarta, através das pestes. Se você acha isso absurdo, leia o livro de Ageu. Ageu apresenta um Deus dizendo: eu enviei a praga sobre vocês, eu soprei sobre vocês isso. Ele chama o exército de gafanhotos que consumia como o meu exército. Deus exerce juízo sobre o mundo e todas as vezes que eu vejo isso na Bíblia, eu vejo acompanhado de uma outra proposta. Mas é sobre essa proposta que nós não estamos atentando. Nesses dias em que a pandemia se assola sobre a nossa nação e sobre tantas nações, as pessoas ficam a procurar explicações, argumentos e culpados. No vídeo anterior, nós falávamos sobre o juízo de Deus. E por que falávamos sobre o juízo de Deus? Porque em Mateus, no capítulo 23, no versículo 32, diz que o pecado tem uma medida. E quando essa medida transborda, o juízo de Deus é exercido. Agora que o juízo é exercido, nós podemos ficar a culpar, podemos ficar a dizer: é fulano, foi cicrano ou beltrano. Mas esquecemos de olhar para dentro de nós. Porque quando olhamos para dentro de nós, descobrimos que somos tão pecadores ou mais do que aquele que estamos apontando. Então, nesses dias, meu coração tem ficado um tanto intrigado com a leitura que se faz disso que está acontecendo. Nós estamos diante de um vírus que tem assolado nossa nação e no meio de tudo isso, nós ficamos, primeiro, apavorados. Segundo, discutindo teologia. Terceiro, discutindo questões partidárias políticas. Só não estamos fazendo aquilo que devíamos fazer. E o que é? Bom, vem comigo para a Bíblia, porque todas as vezes que eu vejo Deus exercendo juízo, eu vejo Deus chamando as pessoas ao arrependimento. Vamos lembrar alguns episódios? Se você for observar na cidade de Nínive, quando Jonas vai até a cidade para pregar, a cidade pecou tanto que o seu pecado ofendeu, transbordou a medida, e Deus disse: destruirei essa cidade. Só que antes de destruir a cidade, Jonas, o profeta, vai até lá e ele profetiza, ele prega por 3 dias, ele percorre toda a cidade anunciando ao povo que se arrependa. E sabe como começa o capítulo 3? Que o povo, que os pais, que os filhos, que todos se colocaram diante de Deus orando, pedindo perdão. E foi tão grande o arrependimento que até a criança de peito ficou em jejum, que todos prantearam e clamaram: Senhor, tem misericórdia. Sabe como termina o livro de Jonas? Deus poupou a cidade de Nínive. O juízo e o arrependimento juntos, entrelaçados. Isso também é o que se passa na história de Israel, no livro de 2 Samuel, no capítulo 24, quando Davi, com seu coração soberbo, ele começa a contar os seus exércitos e dá mais de 1,5 milhão de soldados. Ele fica cheio de si e por conta da sua soberba, Deus abate a soberba. Por conta da sua soberba, Deus traz o juízo sobre Israel. E diz lá que o Senhor propôs 7 anos de seca, 3 meses na mão dos inimigos ou 3 dias diante da peste, diante das doenças e dos males que assolaria. Israel, por 3 dias, esteve debaixo das pestes, das pragas, das doenças, e 70.000 homens caíram mortos em Israel. Sabe por quê? Porque o juízo de Deus se manifesta de várias maneiras. Todavia, o Deus que permitiu estas coisas deu a Davi a oportunidade de arrependimento. E é por isso que ele sobe à eira de Araúna, e na eira de Araúna ele levanta um altar clamando por perdão. E o Senhor poupou Israel, fazendo com que a peste saísse do meio do povo. Se você for um leitor da Bíblia, há de perceber que é isso que se passa em Joel. Sabe o que se descreve em Joel 2? O juízo se aproxima. É assim que ele começa: tocai a trombeta em Sião, e vós, moradores da terra, porque o fim vem.
E ele prossegue nos versículos 13 dizendo: arrependam-se, convertam-se, rasguem os vossos corações. Com isso, eu estou convicto de que o juízo de Deus vem a nós na mesma medida que vem a oportunidade de arrependimento. Só que nós não estamos nos arrependendo. O coronavírus provocou muitas mudanças na economia, provocou mudanças no comércio, provocou mudanças no estilo de vida, provocou mudanças até na igreja, no estilo de culto, na maneira de cultuar. Só não provocou arrependimento. E sabe por que não provocou arrependimento? Porque arrependimento não é resultado de um vírus, é resultado do seu coração. E como é que está seu coração? Seu coração tem estado soberbo e autoconfiante? Seu coração tem sido prepotente e aponta os pecados? Muitas pessoas assistiram o meu primeiro vídeo que falava sobre isso e disseram: a culpa é do movimento LGBT. Ah, eles pecaram, eles ofenderam Deus. E você? Você acha que não? Todas as vezes que mentimos, todas as vezes que somos corruptos, todas as vezes que agimos neciamente, e eu me dirijo especificamente para aqueles que se invocam o nome do Senhor, quantos pecados dentro de nós. O juízo de Deus alcançou o mundo porque nós temos pecado. Mas Deus é tão grandioso, tão misericordioso, que vem exercendo juízo, dando a nós a oportunidade de arrependimento, oferecendo aos nossos corações isso, porque é isso que Deus espera ver em nós. Ele tem encontrado isso no seu coração? Sabe o que nós estamos a presenciar? O mesmo que se passou em tempos passados. Vamos lembrar de Gênesis? Lá nós temos um Deus exercendo juízo sobre Sodoma. Ele vem julgar Sodoma e Gomorra. Sua devassidão e seu pecado fedia nas narinas de Deus. Deus vem para exercer juízo. Mas Deus traz salvação, porque juízo e misericórdia andam juntos. E quando Deus traz salvação, tempo de arrependimento, uma família é salva. Um convite é feito a todos. Alguns não creram, mas aqueles que creram estão saindo de Nínive. E quando ele sai de Sodoma, eu estou falando de Ló e suas duas filhas e sua mulher. Quando eles estão saindo, primeiro, a mulher de Ló olha para trás, porque o coração dela continuava no mundo. Aí é salvo Ló e suas duas filhas. Mas logo que sai, elas vão se resguardar em uma caverna. E lá, naquela caverna, elas se aproveitam da situação para fazer, sabe o quê? Elas embriagam o seu pai. E embriagando o seu pai, elas deitam-se com o seu pai, para dizer, para que a nossa descendência não acabe aqui, para que a nossa descendência não morra. Então elas se entregam à devassidão, preocupada com seus próprios interesses. Sabe o que eu vejo? O retrato da geração de hoje. Uma geração que no meio do juízo está mais preocupado com seus interesses, mais preocupado com seus afazeres, com se dar bem, do que em aproveitar o tempo de arrependimento. Não me estranha ver o que eu estou vendo, porque essa cena se repete ao livro de Gênesis. Falando em Gênesis, sabe quando Deus vem julgar Caim? Caim e Abel estão adorando ao Senhor, e Deus não recebeu a oferta de Caim. Por quê? João vai descrever que seu coração era maligno. Ele era tão maligno que quando o Senhor o repreendeu, ele asperamente responde a Deus. Quando Deus pergunta: onde está Abel? O sangue do teu irmão clama a mim. Sabe qual é a resposta dele para Deus? Por acaso eu sou juiz? Por acaso eu sou guardador do meu irmão? E Deus então vai julgar Caim. Vai dizer: você pecou, a terra abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão que agora clama a mim. E por conta do erro de Caim, Deus agora exerce o juízo sobre ele. Só que quando Deus exerce o juízo, a maldição vem sobre ele, dizendo que onde ele plantasse, nada iria colher. Os céus ficariam como bronze e a terra como ferro. Caim então diz: é duro demais o seu juízo. Ninguém possa escapar disso. E Deus, na sua grande misericórdia que exerce juízo, oferece a Caim a oportunidade de arrependimento. Sabe o que Deus faz? Coloca um sinal sobre Caim, para que onde ele passasse, todos vissem o sinal e não tocassem, não matassem, não causassem a morte daquele homem. Só que Caim, ao invés de reparar os seus erros, ele foge. Diz a Bíblia que ele saiu da presença do Senhor e saiu errante. É tal qual a geração de hoje. No meio dos seus erros, sentem-se duramente apertado pelo juízo que está exercendo, e ao invés de se achegarem a Deus, se distanciam dele, procuram outros caminhos, procuram viver a sua vida como se nada tivesse acontecendo.
Nós não estamos entendendo nada. O coronavírus nada mais é do que um convite ao arrependimento, mas nós não estamos fazendo isso. Nós estamos preocupados com os nossos interesses, estamos preocupados em se dar bem, estamos preocupados em não morrer, estamos preocupados em seguir a nossa vida e não nos preocupamos da coisa essencial. E o que é essencial? Arrependimento. Sim, é isso que Deus busca em nós. Você já leu Daniel capítulo 9? Daniel é contemporâneo de uma época em que o povo de Israel era prisioneiros na Babilônia. E esses 70 anos de cativeiro os fizeram ver qual amarga era a sua vida. Israel foi invadida pelos caldeus e foi destruída a cidade, foi destruído o templo, o povo foi levado prisioneiro. E Daniel, no capítulo 9, entende que estava prestes a haver uma restauração. Só que antes disso, o capítulo 9 descreve no versículo 3 que Daniel dobrou-se de joelho e clamou, arrependido, confessou os seus pecados. Capítulo 9 de Neemias vai falar a mesma coisa. Quando Esdras chega para restaurar a cidade, que estava ali daquela maneira por conta dos seus pecados, Esdras se prostra, atônito, ele rasga a barba, ele puxa a sua própria barba, e ele agora está prostrado, clamando, dizendo: Senhor, temos pecado contra ti, temos feito o que é mal aos teus olhos. Ele ainda diz mais: o teu juízo sobre nós é bem menos do que nós merecemos. E ele se humilha, ele se prostra, dizendo: Senhor, tem misericórdia, nós confessamos a ti os erros. Eu olho para Esdras, eu olho para Neemias, eu olho para Daniel e encontro neles o que não estamos encontrando nos dias de hoje. O coronavírus mudou muita coisa, só não está mudando o seu coração, porque a mudança do coração não parte de fora para dentro, parte de dentro para fora. Você tem reparado sua vida? Você tem tratado de pôr em ordem a sua casa e seu coração? Não. Você está preocupado demais com a economia. Está preocupado demais em não ser contagiado ou não morrer. Mas morrendo ou não de um vírus ou de outra coisa, você vai morrer. Morrendo ou não por esse mal da pandemia, um dia você morre. E se você morre estando do jeito que está, para onde você acha que vai? Salmo 51 é o retrato de um homem que Deus procura em nós. Sabe por que Davi é chamado de segundo o meu coração? Não é porque Davi era perfeito, é porque Davi sabia o caminho do arrependimento. E no Salmo 51 ele diz: pequei contra ti, fiz mal ao que é os teus olhos, de modo que o Senhor é justo ao julgar. Eu conheço o meu pecado, ele está sempre diante de mim. E exegetas dizem que ele rolava no chão, clamando. E sua oração é tão linda no versículo 10, quando ele diz: dá-me um novo coração. Crie em mim, ó Deus, um coração novo. Não retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da salvação. Sabe o que acontece? Davi é perdoado. Seu nome até hoje é lembrado. E quando Deus apresenta Davi, diz: achei um homem segundo o meu coração. Ser segundo o coração de Deus é descobrir o que Deus mais espera de nós. Sabe o que Deus mais espera de você? Arrependimento. Marcos, capítulo 1, é a primeira mensagem de Jesus registrada. E no versículo 15, ele levanta a voz e diz: arrependei-vos e convertei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. É necessário entendermos que o que nos falta nesse tempo é arrependimento. Nós estamos convencidos de muita coisa, menos de um arrependimento profundo. Somos tal qual Judas, que reconhece erros, mas não um profundo arrependimento. E falando de Judas, eu me lembro de Pedro, que cometeu erros tal qual Judas. E Pedro se sente mal por conta dos seus erros, mas ele volta. E quando ele se encontra com Jesus, a primeira palavra que Jesus diz para ele não é: por que você me negou? A primeira palavra que Jesus diz para ele não é: por que você fez isso? Você me traiu. Sabe qual é a primeira palavra? Volte para casa. É assim a tradução do texto quando ele diz: você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Sabe o que Deus está trazendo ao nosso país? Um convite a voltar para casa. Um convite a voltar o nosso coração para Deus. Chega de religiosidade vazia e mórbida, de cultos que mais parecem rituais mecanizados,
de relacionamentos frios e vazios, de altar profanado, de músicas que ofendem a Deus, de relacionamentos dentro de casa que mais parece um inferno do que um pedaço do céu. Chega de corrupção, de mentira, de pornografia. Chega de viver acusando os outros. É chegada a hora de você olhar para dentro de você. Como você está? Quem você é? É chegado um tempo de você pesar a sua vida na balança. E se você pesar, vai ver que ela está em falta. Sim, porque o mais justo dos homens, sua justiça é comparada a trapo de imundícias, ou seja, para nada serve. E a oração de Neemias deve ser a oração dos nossos lábios. Senhor, não porque confiamos em nossa justiça, mas porque confiamos no Teu amor. Poupa-nos, perdoa-nos. Sabe o que falta nessa geração? Arrependimento. Eu tenho clamado por isso. Há poucos dias a nação se reuniu para jejuar e orar. E sabe qual era a nossa oração? Saia todo o coronavírus, eu expulso todo o vírus. Não era essa a oração que Joel esperava. A oração é: rasguem os vossos corações, converta-se, saia o noivo do seu aposento, sacerdotes chorem, rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. É isso que está faltando em nós. Nós estamos mais preocupados em expulsar o mal, que não será expulso, porque foi o próprio Deus que enviou. Isso nada mais, nada menos vai mudar quando você mudar. E sabe por que Deus está fazendo isso? Porque Ele está te dando uma oportunidade de arrependimento, um tempo de reparar a sua vida. E eu te pergunto, como você está? Que situação você se encontra? Aonde você estiver, por favor, põe tua vida em ordem, porque o Rei está voltando. E Ele não vem buscar perfeitos, vem buscar sinceros, quebrantados e arrependidos. Deus encontrou isso em seu coração? Eu sou o pastor Adriano Menezes e estou abrindo meu coração para falar ao seu coração. Se essa palavra precisa ser compartilhada e divulgada, chegar aos lares de muitas famílias, seja você o instrumento disso. Deus abençoe a sua vida. Arrependa-se enquanto pode, porque vem um tempo em que isso não será mais possível. Deus abençoe. Eu sou o pastor Adriano Menezes e essa é uma palavra do coração de Deus para o seu coração.